Olá, alunos do curso de Operador de Sistema de Irrigação. Na aula de hoje iremos dar continuidade ao sistema de irrigação por superfície. Na aula anterior a gente falou sobre o sistema de irrigação por sulcos, né? E agora a gente vai falar sobre o sistema de irrigação por faixas, né? O sistema de irrigação por superfície tipo faixas, ele consiste basicamente de uma inundação total por condução de água na superfície, né, por um tempo suficiente para aplicar água na quantidade necessária. Então, basicamente, o sistema de irrigação por faixa, ele é tipo um sulco, né, tipo o sistema de irrigação por sulco, porém, como se fosse um sulco mais largo, né, que é uma faixa, né. Então, ela tanto pode ser retilínea, né, os tabuleiros eles podem ser retos, como eles podem ser em contorno, né? Então, basicamente, aqui nesse sistema de irrigação por faixa, a gente vai fazer a mesma coisa do sistema de irrigação por superfície. Então, a gente vai fazer a derivação da água na faixa. A água vai escoar na faixa no sentido de avanço até chegar no final da faixa. A gente vai ter que deixar um tempo para a água infiltrar no solo e fazer a reposição da água no sistema radicular da cultura. E no final a gente vai fazer o recolhimento, né, da água no final da faixa, vai secar essa faixa, e a inundação ela é de forma intermitente, né, só durante o tempo necessário para a infiltração da água no solo. Okay? Esse sistema de irrigação por faixas ele é muito utilizado para as culturas desde pastagem, utilizado também no arroz, pomares e capineiras, né? As limitações desse sistema, né, que a gente exige a sistematização do terreno, bem como todos os outros sistemas de irrigação por superfície, a gente tem que ter um terreno bem sistematizado, com declividade bem definida, né. Declividade que ela tem que ser inferior a 1% para que a gente consiga a água escoar em uma baixa velocidade, ter o tempo de consiga fazer o tempo adequado de reposição de água, de filtração. Tem que ter uma declividade transversal, né? A declividade transversal, ou seja, se da horizontal da faixa, ela vai ter que ser nula, né? Para a água escoar na faixa no mesmo sentido, né? Essa curva aqui já avança que ela não fique a água mais um ponto do que no outro. Existem solos profundos, mesmo característico do sistema de sulcos, né? E exige alta disponibilidade de água, né? Então a gente tem que ter uma vazão muito alta nessa faixa aqui, para que a água chegue o mais rápido possível no final da faixa e a gente inicie o tempo de infiltração de água na nossa faixa, né? Então, o sistema de irrigação por faixa daquele, ele é muito similar ao sistema de irrigação por sulcos. Agora a gente parte para o terceiro e último sistema de irrigação por superfície, que é o sistema de irrigação por inundação, né? Diferentemente dos dois primeiros, sulcos e as faixas, o sistema de inundação, a gente vai ter uma inundação contínua, né, no nosso solo, né, consiste na inundação total por concentração de água na superfície. A aplicação é feita por meio das bacias ou tabuleiros, né, onde a gente vai sempre manter a água ao longo de todo o tempo na área, né? Essas bacias ou tabuleiros, elas vão depender muito da declividade, da sistematização do nosso solo, né? Então a gente vai ter desde tabuleiros aqui de 1 metro quadrado, você pode ter, né? Um grande exemplo clássico dessa irrigação por inundação é os arroz irrigados na China. A gente vê os arroz de montanha, os tabuleiros aqui seguindo as curvas de níveis, né? E a gente pode ter tabuleiros aí chegando em uma área muito plana de até 5 hectares, por exemplo. Então são áreas do Rio Grande do Sul que é bem comum, né? Muito usado no arroz, né? Basicamente uma das culturas mais utilizadas no sistema de irrigação por inundação é o sistema de irrigação por arroz, da cultura do arroz, né? O método da irrigação, esse método ele consiste na irrigação contínua ou intermitente, né? Então a gente pode ter uma inundação ao longo de todo o período, então ao longo de toda uma fase da cultura, né? Ou a gente pode manter o solo inundado durante um período de tempo e depois a gente fazer a drenagem do excedente de água. Então isso vai depender da cultura e da fase que a gente está atingindo.
ele vai usar desde arroz, pomares, cereais, pastagens. Então a gente pode trabalhar com diversas culturas trabalhando nesse sistema, né? E as grandes limitações é exigir terrenos planos. Em geral, eles têm que ser bem sistematizados, né? A gente não pode ter pontos de alagação, né? Pontos de depressão, e tem pontos mais altos. E isso depende de solos de baixa capacidade de filtração. Por quê? Se você tiver um solo muito arenoso, com uma filtração muito alta, vai ser muito difícil a gente ter conseguir manter uma lâmina de água, né, sobre o solo, né? Então, sempre utilizar sistemas de irrigação por inundação em áreas com maiores teores de argila, né? Exemplo aqui de sistemas de irrigação por inundação em culturas de ameixa, né, na região do Rio Grande do Sul. Exemplos em aplicação de áreas com cereais, arroz, né, e pastagens aqui, né. Existem terrenos com declividade menor que 2%, declividade transversal, né, quando a gente faz um corte transversal nas nossos tabuleiros, ele tem que ser nula, para a gente não ter um ponto do tabuleiro com uma lâmina mais alta, um ponto com lâmina mais baixa, né. E existem solos profundos, texturas mais finas, né. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma imagem do dreno coletor no final do tabuleiro, quando a gente quer fazer a remoção do excedente de água nos tabuleiros de arroz, né. É importante essa água aqui que a gente tem coletada no final do dreno, ela tanto pode ser rebombeada, né, e irrigar outros taludes, se a gente tiver os outros tabuleiros abaixo desse ponto, né. E o problema maior é quando essa água ela não é rebombeada, que a gente tem um desperdício de água, né, abaixo, né. Então, o sistema de irrigação por inundação, né, a água é derivada do canal do tabuleiro, né, por comportas, né, ela também pode ser utilizada os tubos janelados, né, a gente pode trabalhar para fazer irrigação, bem como utilizar os sifões para levar essa água para os taludes. Contudo, como a gente precisa de uma lâmina maior, muitas vezes a gente tem um canal principal e as comportas para fazer o abastecimento dos nossos taludes. Então isso é o mais comum. Pessoal, então aqui a gente entendeu as três grandes sistemas de irrigação de superfície, que foi os sulcos, faixas e inundação. Agora a gente vai entender as fases que a água vai as fases, sistemas de irrigação de superfície, né, que é as fases que a água vai sim conduzida ao longo da superfície do solo, né. Então, no momento em que a gente inicia a irrigação, né, liga os sifões, né, inicia a indução de água com sifões ou com os tubos janelados, ou abre as comportas, né, a gente inicia uma das fases que a gente vai chamar fase de avanço, que é quando a água vai avançando ao longo do solo, da faixa, dos taludes, né, até o ponto mais baixo, até o final do nosso sulco, né. Então, essa fase de avanço é a fase que a gente precisa de uma maior vazão, porque quanto mais rápida a água chegar no final do sulco, menor vai ser as perdas por infiltração excedentes no início do sulco, ok? Então a gente chama essa fase de avanço. A fase de reposição é a fase que se inicia no momento em que a água chegou no final do sulco, né? Então a gente vai contabilizar no relógio quantas horas, quantos minutos a gente precisa para a água ficar escoando ao longo dos sulcos, para ela infiltrar e repor a água necessária para a cultura, né, a água necessária para o sistema radicular da nossa cultura. A terceira fase, que a gente chama a fase de depressão, que é uma fase mais curta, que é o momento em que a gente encerra o fornecimento de água, ou seja, retira os sifões, ou fecha a comporta, ou fecha o tubo janelado. Então a fase de depressão é uma fase muito curta, que a água vai descer e vai aparecer algum ponto na superfície do solo, né? Então essa é uma fase das quatro é a fase mais curta, que é o momento em que a gente já inicia a aparecer solo na superfície. E a fase de recessão
é a fase em que a água vai esvaziando ao longo do sulco. Então, naturalmente, os pontos mais altos do sulco, a água vai sendo drenada, então ela vai rescindindo, né, até sumir e finaliza até a água ser totalmente drenada do nosso sulco, né. Então, essas 4 fases, ela compõe as fases do nosso sistema, né, da nossa irrigação ou reposição de água no solo, né. Então, aqui, ó, um exemplo mais prático, ó, a fase de avanço inicia quando a gente abre aqui o tubo janelado, a água vai escoando ao longo do nosso sulco. A reposição é quando a água atinge o final do sulco. A gente vai quantificar o tempo necessário para a gente infiltrar a lâmina que a gente precisa. Depressão é quando a gente encerra ou fecha o nosso tubo janelado e aparece um ponto de solo. E a recessão é o momento necessário para esse sulco ser totalmente esvaziado, ou seja, ser totalmente drenado a água dos nossos sulcos, né? Então aqui a gente tem a descrição do que eu falei aqui das fases, e aqui a gente tem um gráfico basicamente mostrando a infiltração, né? Desde o momento de avanço até o momento de recessão, tá? Então, pessoal, por hoje, quando se fala em irrigação por superfície, então, para o operador de sistema de irrigação, a gente tem que conhecer quais os sistemas, como a água é aduzida e as fases que se desenvolvem ao longo de uma irrigação por sulco, né? Então, por hoje é só. Então, fica para vocês fazer o exercício e participar dos fóruns, ok? Então, um abraço a todos.